Olá, essa é a aula de número 10 do nosso curso de História da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Eu sou o Reverendo Hélio, então vamos lá. Hoje, nessa aula, eu quero falar sobre as igrejas pioneiras, as 6 primeiras igrejas pioneiras e o primeiro presbitério organizado pela IPB. Nós já falamos sobre a organização da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Essa é uma foto antiga do primeiro templo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Essa foto é essa construção aqui do lado. Aqui tem a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro e duas fotos noturnas dela de frente e uma foto de cima do prédio que fica ali logo atrás da catedral, para que você tenha uma ideia. Quando eu falei sobre a organização da Igreja do Rio de Janeiro, que aconteceu no dia 12 de janeiro de 1862, eu não mencionei que as igrejas eram consideradas organizadas quando os primeiros batismos eram feitos, que é diferente da forma como hoje as igrejas são organizadas. Hoje, as igrejas são organizadas quando cumprem 3 requisitos, que é homens capazes de exercer a liderança para serem eleitos presbíteros e diáconos, estabilidade financeira e estabilidade no número de membros do seu rol de membros. Naquela época, não. As igrejas eram consideradas organizadas quando os primeiros convertidos eram batizados. No caso do Rio de Janeiro, os 2 primeiros convertidos. Quando então a igreja teve os seus primeiros presbíteros? A Igreja do Rio de Janeiro fez a eleição dos seus primeiros presbíteros somente 5 anos depois da sua organização. Portanto, em 1867 é que a Igreja do Rio de Janeiro terá o seu conselho, a sua classe, como era o nome dos conselhos naquela época, ou a sua seção, na verdade. Classe era na igreja holandesa. Os conselhos eram chamados de sessão, porque se reuniam para deliberar. Continuando, então, eu quero falar mais especificamente das outras igrejas que foram fundadas depois. E a primeira delas é a Igreja de São Paulo. Simonton escreveu em seu diário em 6 de outubro de 1863. Hoje, o senhor B, que é Blackford, e minha irmã nos deixaram para ocupar São Paulo, como nova estação ligada à nossa missão. É uma data importante na história da missão, vindo, como vem, multiplicar as nossas responsabilidades. A província de São Paulo havia sido visitada por colportores que também pregavam o evangelho por onde visitavam. Kidder tinha passado por ali em 1845, Fletcher em 1855 e um homem chamado Corfield em 1857. Este último deixou livros para serem vendidos em Santos, São Paulo e em Campinas, já bem no interior. Blackford e Simonton haviam feito visitas de reconhecimento em 1861. Em 1862, um dos motivos da viagem de Simonton aos Estados Unidos era discutir com os membros da Junta de Nova York a viabilidade de se abrir uma nova sede missionária em São Paulo sem abandonar a do Rio de Janeiro. Blackford havia proposto que Simonton deixasse o Rio de Janeiro, uma vez que Calley já estava trabalhando por lá, e ambos se transferissem para São Paulo, levando a sede da missão para lá. Simonton achava que não, que o Rio de Janeiro deveria continuar e que Blackford fosse para São Paulo. A missão havia decidido que a transferência fosse feita. No entanto, em 1862, Blackford não achou nenhuma casa disponível para aluguel. Havia uma campanha de não alugar casas para os protestantes, feita pelo catolicismo romano, e então a transferência não aconteceu. O que aconteceu então foi um desdobramento da missão, Simonton permanecendo no Rio de Janeiro e Blackford se transferindo para São Paulo no final de 1863 para a plantação da Igreja Presbiteriana na capital do estado paulista. A transferência tinha sido aprovada em 1861, como falei, mas não foi realizado devido à dificuldade de Blackford em encontrar uma casa vazia de qualquer espécie para aluguel.
Havia muitos ingleses comerciantes residindo em São Paulo, dentre eles W.D. Pitt, que depois foi ordenado pastor presbiteriano. O Sr. Pitt tinha trabalhado auxiliando Calley no Rio de Janeiro e havia se transferido para São Paulo, onde também ele evangelizava, mas não havia plantado a igreja evangélica naquela cidade. Então ele passa a ser um dos principais colaboradores de Blackford. Pitt havia vindo do Rio de Janeiro, era membro da igreja de Calley. Imediatamente ele ofereceu a sua casa para os cultos. Blackford e Elizabeth mudaram-se definitivamente para São Paulo em 6 de outubro de 1863 e realizou o primeiro culto nessa cidade em 18 de outubro de 63. Pregou no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem, em inglês, para 14 pessoas na sala inglesa de leitura. Uma semana depois, visitou várias cidades do interior, chegando até São Carlos, onde Schneider havia trabalhado sem sucesso. De volta, começou a pregar em português, a partir de 29 de novembro de 1863, mas os cultos em inglês ainda foram mantidos por mais um ano. Havia culto em inglês e em português. Isso porque, enquanto os cultos em português a princípio contavam com uma assistência de apenas 7 ou 8 pessoas, os cultos em inglês cresceram de 5 para 40 pessoas ali em São Paulo. Em dezembro de 1864, os cultos passaram a ser realizados na Rua Nova de São José, número 1, hoje a Rua Líbero Badaró, uma rua bem badalada lá no centro de São Paulo, próxima ao Largo de São Bento, onde fica aquela famosa rua 25 de maio, 25 de março, onde todo mundo vai fazer compra desses materiais de R$ 1,99 e essas coisas. Nesse local, Blackford foi muito auxiliado por William D. Pitt e também William Escher, que era um médico cujas filhas, algumas de suas filhas, vão se casar com pastores da IPB. O segundo era irlandês e foi convertido ao evangelho por meio de Pitt. A Igreja de São Paulo, ela foi organizada em 5 de março de 1865, já depois que José Manuel da Conceição havia se tornado presbiteriano, porque ele fez a sua profissão de fé e batismo em outubro de 64, alguns meses antes. E naquele dia, o dia 5 de março de 65, 6 pessoas fizeram a pública profissão de fé. Dentre estes, contavam os futuros pastores Antônio Bandeira Trajano e Miguel Gonçalves Torres. Nós falaremos dele na próxima aula. Nessa noite, houve a celebração da ceia com 18 participantes. Então, estava organizada a segunda Igreja Presbiteriana de São Paulo. Aqui no PowerPoint, nós temos a fotografia do templo que foi construído na época de Eduardo Carlos Pereira e a fotografia atual da Catedral Evangélica de São Paulo, que é a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, que foi a igreja base do cisma de 1903. É uma igreja muito bonita, é uma catedral. Eu estive lá 2 vezes. Fica bem próximo ao Mackenzie, numa viela que é bem cheia de casas noturnas. E do lado da igreja tem uma sala de apresentação. Quando eu estive lá na igreja pela primeira vez, estava sendo anunciada a apresentação dos concertos de Brandemburgo, de Bach, mas para um mês para frente, fiquei com muita vontade de ir lá assistir, mas não dava na época. E se você for a São Paulo, se você for fazer seu mestrado ou doutorado do Mackenzie, não deixe de ir lá visitar a Catedral da Igreja Presbiteriana Independente. É muito bonito. Tem um órgão de tubos que foi colocado lá na década de 70 e o arquivo histórico da IPI fica ali, um local bastante que vale a pena você visitar em São Paulo.
A terceira igreja pioneira, então, é a igreja de Brotas. Eu a mencionei na aula passada, quando falei sobre o ministério de José Manuel da Conceição. Blackford fez sua primeira visita a Brotas em fevereiro de 1865, um mês antes da organização da Igreja de São Paulo, a convite de José Manuel da Conceição. A cidade fica a mais de 200 quilômetros da capital paulista. Como fruto do trabalho conjunto de ambos, organizou-se ali a terceira igreja presbiteriana do Brasil, no dia 13 de novembro de 1865, no mesmo ano da organização da Igreja de São Paulo. Só que há uma peculiaridade. A igreja que foi fundada não é essa fica lá na cidade. A igreja que foi fundada em Brotas foi uma igreja de sítio. A igreja funcionava no sítio do Antônio Francisco Gouveia, que a sua família vai produzir alguns excelentes pastores dentro da IPB, e um membro da família Gouveia, que eu conheci pessoalmente há um tempo atrás, foi o herculano, o Ricardo de Quadros Gouveia, que foi professor lá no Andrew Jumper e que não permaneceu na casa por algumas razões doutrinárias e de relacionamento com os professores da casa. Um excelente professor. Não obstante, perdão, deixa eu só dizer aqui, em Brotas, grande número de escravos e negros libertos aceitaram a fé presbiteriana e compunham a Igreja Presbiteriana de Brotas. Não obstante estar a sede no Rio de Janeiro, a maior congregação presbiteriana por vários anos foi a de Brotas, província de São Paulo, e que se tornou um centro de irradiação do presbiterianismo ali para o interior de São Paulo. E tudo isso devido à influência de José Manuel da Conceição, que, como primeiro campo de trabalho dele, foi visitar as igrejas nas cidades, a visitar os seus ex-paroquianos nas cidades por onde ele tinha sido padre antes de sua conversão ao presbiterianismo. Devido ao avanço da obra presbiteriana na cidade de Brotas e nos seus arredores, prenunciava a importância da zona rural para o presbiterianismo, para o protestantismo brasileiro. Um trecho do relatório do Franz Schneider sobre o trabalho em Brotas diz o seguinte: o desejo desse povo de ouvir e aprender o evangelho faz gosto ver. Poucos deles sabem ler e, contudo, muitos fazem progresso muito rápido na vida espiritual. E com muito zelo propagam quanto lhes é possível o conhecimento do evangelho entre os seus parentes e conhecidos. Às vezes ficava de todo admirado de ver gente que nenhuma letra sabia ler falar com tanto acerto e animação sobre a graça de Deus e a salvação que Jesus Cristo nos adquiriu. Foi para mim uma prova evidente de ser o evangelho de Jesus Cristo uma virtude de Deus para tornar sábios os simples, capaz de encher de uma sabedoria divina os mais ignorantes que o recebem em seu coração. Então, apesar do analfabetismo ser elevado, o conhecimento do evangelho e a atenção que era dada ao evangelho era muito forte ali em Brotas. George Chamberlain também menciona Brotas num dos seus relatórios da seguinte forma: a igreja de Brotas, não por ser importante em si, mas em razão de sua posição, é calculada para prestar grande auxílio na evangelização do interior. Hoje é digna das ricas promessas. O interesse no evangelho manifesta-se mais nos sítios circunvizinhos do que na própria vila. A vantagem nisso é: 1. A obra não dá tanto na vista dos adversários e por isso é livre de embaraços que, aliás, seriam postos nos caminhos. E 2. A simplicidade da vida dos ocupados na lavoura oferece a propagação mais rápida da verdade. Vivem mais isolados, sabem menos das afamadas conveniências sociais, e não na luz destas, mas da sua própria luz, pregarão o evangelho. Têm no ouvido e aceitam muitas vezes antes de saberem o que dizem fulano e cicrano.
e estão firmes em opiniões formadas sobre a palavra de Deus. Independente das prevenções dos homens, são mais mestres de si mesmos. Portanto, Chamberlain via no fato de ser uma igreja de sítio e não de cidade uma grande vantagem, porque não dava na vista dos padres que ficavam espreitando os protestantes o tempo inteiro, e eles então pregavam e testemunhavam o evangelho com muito mais liberdade, uma vez que os padres católicos raramente visitavam os sítios dentro da evangelização católica. Então, Brotas tornou-se o centro de irradiação da IPB por todo o oeste paulista e sul de Minas. Essa expansão, contudo, não foi fácil e nem simples. As perseguições católicas tomam forma exatamente a partir de Brotas, porque a igreja foi impedida de ser plantada na cidade algumas vezes. Arruaças, intrigas e fomentação de inimizades era o expediente mais comum já em 1866. Em outubro desse ano foi aprovada a interdição dos cultos protestantes na Câmara dos Vereadores, mas o juiz da cidade não atendeu. Quando o reverendo Lennington, que foi o primeiro missionário norte-americano a chegar no Brasil após a morte de Simonton, ele chegou no mês seguinte à morte de Simonton, ele então se tornou o primeiro pastor residente em Brotas, e em setembro de 1868. E ele já pôde perceber que, abre aspas, o caminho está aberto para a pregação do Evangelho. Com a organização da igreja de Brotas, nós temos 3 igrejas presbiterianas no Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo e Brotas. E José Manuel da Conceição havia se convertido e precisava ser ordenado. Então, por causa dessa necessidade da ordenação de José Manuel da Conceição, os missionários resolveram criar o primeiro presbitério da IPB. Isso aconteceu em 1865, poucos dias após a organização da igreja de Brotas, e é sobre isso que nós vamos tratar agora. Essa é uma gravura do local onde funcionava a igreja presbiteriana de São Paulo e onde também o Blackford morava. E foi aí, nesse local, essa casa não existe mais, ela foi derrubada por causa de um alargamento da rua que aconteceu, não sei se foi no final do século XIX ou início do século XX, mas e também a numeração da rua foi invertida. Se você for procurar esse local hoje, lá em São Paulo, você não vai encontrar, e também você tem que procurar seguindo a numeração invertida, porque a rua foi invertida, então os números menores passaram para outra ponta da rua, e esse local hoje, em vez de ser um dos primeiros números, passou a ser um dos últimos números. Era a Rua de São José, a Rua Nova de São José, número 1. Muito bem. Após a fundação das 3 primeiras igrejas presbiterianas do Rio de Janeiro, do Brasil, Rio de Janeiro em 1862, São Paulo em março de 1865 e Brotas em novembro de 1865, em 15 de dezembro de 1865, os 3 missionários Simonton, Blackford e Schneider se reuniram em São Paulo, na casa de Blackford, a fim de organizar o presbitério do Rio de Janeiro. Um dos principais objetivos da organização do presbitério foi a ordenação de José Manuel da Conceição, o que aconteceu no dia seguinte. Aqui eu falo que eles se reuniram no dia 15, mas a reunião oficial foi no dia 16, e a ordenação de José Manuel da Conceição acontece no domingo, dia 17 de dezembro. Chamou-se Presbitério do Rio de Janeiro em atenção à importância do Rio como capital imperial, e por ser a sede mais antiga. O ato constitutivo ficou escrito da seguinte forma, esse está nos anais da história da IPB. Nós, Ashbel G. Simonton, do presbitério de Carlisle, Alexander L. Blackford, do presbitério de Washington, e Francis J. C. Schneider, do presbitério de Ohio, querendo melhor promover a glória e o reino de nosso Senhor Jesus Cristo no Império do Brasil, julgamos útil e conveniente exercer o direito que nos confere a Constituição de nossa Igreja,
constituindo um presbitério sob o governo e a direção da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América do Norte. Portanto, de conformidade com a forma da referida igreja, de fato nos constituímos em um presbitério que será chamado pelo título de Presbitério do Rio de Janeiro, o qual deverá estar anexo ao Sínodo de Baltimore. Algumas observações são interessantes aqui. Primeiro, que eles dizem que estão seguindo aquilo que lhes é permitido pelo livro de ordem da Igreja do Presbiteriano dos Estados Unidos da América, a PCUSA. Segundo, que de acordo com esta Constituição, a igreja o presbitério não é organizado independente da Assembleia Geral, mas é submisso à Assembleia Geral, ligado a um sínodo da Igreja dos Estados Unidos da América do Norte. E o sínodo escolhido foi o sínodo de Baltimore, por algumas razões práticas. Primeiro, porque era o sínodo que ficava na cidade onde estava o porto, de onde a maioria dos missionários norte-americanos embarcavam para o Brasil, e era o sínodo mais ao sul dos Estados Unidos que existia naquele momento. Portanto, essa foi a razão porque, em vez de ligarem aos sínodos dos presbitérios de origem deles, foi ligado ao sínodo de Baltimore, que era o sínodo mais próximo do Brasil que a igreja norte-americana tinha naquele momento. Simonton foi o autor dessa moção de organização, e o primeiro moderador eleito foi Blackford, o que aconteceria por mais 3 anos seguidos depois. Simonton foi eleito secretário permanente, que é o secretário executivo hoje em dia, e Schneider é o secretário temporário, que é o chamado secretário de atas. No dia seguinte, 17 de dezembro, Conceição pregou seu sermão de prova no texto de Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, às 10 horas da manhã, e foi ordenado no final da tarde, à entrada da noite desse mesmo dia, 17 de dezembro de 1865, e essa é a razão porque o dia do pastor na IPB é comemorado em 17 de dezembro, por causa da ordenação de José Manuel da Conceição. Para que pudesse adquirir propriedade em seu próprio nome e não em nome dos missionários, como vinha ocorrendo, o presbitério do Rio de Janeiro pediu a aprovação dos seus artigos orgânicos em documento de 15 de julho de 1871, que foi assinado por 5 dos seus ministros. O deferimento após 15 meses mostra que o governo estava paulatinamente tornando viável o pleno funcionamento de grupos acatólicos no Brasil. Como já vimos anteriormente, Simonton conduziu a fundação da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro em 12 de janeiro de 1862 e Blackford, a de São Paulo, em 1863. O período de implantação se completa com a organização de mais 4 igrejas, formando dessa forma o grupo das 6 primeiras igrejas pioneiras, e eu quero falar um pouco sobre essas igrejas. A próxima igreja a ser organizada foi a igreja de Lorena, no interior de São Paulo. A igreja de Lorena fica aqui bem ao norte do estado de São Paulo, próxima ao litoral, em direção ao Rio de Janeiro. Aqui tem um mapa mais moderno da estrada para que você se localize nele. E Lorena ficava na rota dos missionários nas visitas entre Rio e São Paulo. Eles iam de navio até Santos, subiam o rio Paraíba de barco até Cachoeira e passavam por Lorena, depois indo em direção a São Paulo. Lembra que nessa região de São Paulo aqui nós temos a Serra da Mantiqueira, que é considerada a muralha. Então era melhor vir de navio até aqui e contornar a montanha pela região norte, indo em direção ao interior de São Paulo. Porque descer até mais embaixo e tentar subir, ali a montanha era quase intransponível naquele período. Assim eu imagino, não sei se era exatamente isso, mas essa é a forma que me leva a entender por que eles desciam de navio até Santos e depois subiam até Lorena, porque subiam de barco, era o melhor transporte naquele momento. Em junho de 1866, José Manuel da Conceição chegou a Lorena, acompanhado de Carvalhosa. Nós vamos falar sobre ele na próxima aula.
foi impedido oficialmente de pregar. Blackford dirigiu um protesto oficial ao vice-presidente da província, anexando o ofício policial de impedimento de pregação em Lorena. Pedia providências. No retorno da sua viagem missionária, Conceição pôde então pregar ali sem impedimento legal. Com a ida de Conceição aos Estados Unidos em 1867, coube a Blackford, estando no Rio de Janeiro, continuar o trabalho, recebendo os primeiros convertidos e organizando a igreja em 17 de maio de 1868. Então, entre a organização do presbitério em dezembro de 65 até a organização da próxima igreja, nós temos esse lapso aí de 3 anos entre uma e outra. Então, 17 de maio de 68, a organização da quarta igreja presbiteriana, a igreja de Lorena, interior de São Paulo. Em Lorena, houve dura oposição do vigário católico, que chegou a conduzir entre 30 ou 40 pessoas num motim, tentando espancar os missionários Chamberlain, Conceição e o hospedeiro Sr. Carneiro. Nesse incidente, muitos membros da igreja ficaram feridos e pelo menos um foi espancado até quase a morte. A igreja desapareceu com o tempo e a igreja atual em Lorena, ela é bem jovem, foi organizada em 7 de março de 1981 e olhando o anuário da IPB de 2010, que foi o último publicado, em Lorena temos apenas uma igreja presbiteriana até hoje. A outra igreja pioneira, eu coloquei aqui antes, é a igreja de Borda da Mata. Observa então que por causa de Brotas, essa região norte de São Paulo e sul de Minas, ela começa a ser alcançada pelo presbiterianismo. Borda da Mata vai ser a primeira igreja em Minas Gerais a ser alcançada. Você que gosta de viajar sabe que essa região aqui do norte de São Paulo é a região de Água de Lindóia, Monte Sião, em Minas Gerais, aquela região montanhosa de São Paulo, e que divide os dois estados. Então o evangelho começa a subir o morro e alcança Minas Gerais aqui nessa região. Aqui tem uma fotografia atual da cidade de Borda da Mata, eu já passei por lá 2 vezes, e essa é uma fotografia que eu tirei da Igreja Presbiteriana Independente de Borda da Mata. Não tem igreja presbiteriana do Brasil em Borda da Mata hoje. A que tem lá é independente, não sei se no cisma a de Borda da Mata acompanhou o cisma, mas essa igreja é até muito bonita, que se encontra ali a um quarteirão da Praça Central, onde está o Templo Católico. Quando você digita Borda da Mata no Google, aparece uma igreja muito parecida com essa, mas é a Igreja Católica na Praça Central. Essa fica 1 ou 2 ruas abaixo e muito bonita. Essa foto foi eu que tirei quando passei por lá há 3 anos atrás. Muito bem. Falando sobre Borda da Mata, situado no município de Pouso Alegre, em Minas Gerais, recebeu oficialmente este nome, mas era uma igreja de zona rural também. Essa aqui é uma igreja da cidade. Não sei como faria para tentar visitar a igreja da zona rural, ou se ela ainda está por lá. Era também uma igreja de zona rural, como o de Brotas, e foi fundada exatamente no sítio do irmão da família Gouveia, que morava em Borda da Mata. O seu irmão morava lá em Brotas. A igreja foi organizada pelo reverendo Roberto Lennington, que eu vou falar sobre ele em breve, no dia 23 de maio de 1869, um ano depois da organização da igreja de Lorena. Acompanhado pelo reverendo Emanuel N. Pires, eu mencionei ele como um ajudante colaborador de Simonton lá atrás, com 14 adultos e 20 crianças. Foi a primeira igreja organizada em território mineiro. Lennington escreveu em seu relatório o seguinte: os exercícios foram muito concorridos e pouca oposição aberta.
É muito necessário ocupar este lugar desde já com um ministro do Evangelho. E essa colocação de Lennington mostra que já estava havendo necessidade de mais obreiros para ocupar os campos que eles estavam visitando e plantando novas igrejas. O reverendo Lennington viajava muito, chegando a ficar 2 meses fora de casa, sua casa era Brotas. Enquanto Conceição fazia suas viagens a pé, Lennington fazia as suas num dorso de cavalo. Então, Lennington, a cavalo, visitou toda essa região, onde foi se plantando várias igrejas. Robert Lennington, que nasceu em 1833 e faleceu em 1903, formou-se em teologia em Princeton em 1862 e ordenado ao ministério no mesmo ano. Depois de pastorear 2 igrejas dos Estados Unidos, veio para o Brasil, aqui chegando em 24 de janeiro de 1868, um mês e meio depois do falecimento de Simonton. Foi o primeiro missionário a chegar ao Brasil depois da morte de Simonton. Também foi o primeiro pastor residente da igreja de Brotas, no interior de São Paulo, e organizou a primeira igreja em solo mineiro, a igreja de Borda da Mata. Trabalhou incansavelmente no interior de São Paulo, Minas e no Paraná. Seu principal instrumento de trabalho era um cavalo, no lombo do qual realizou um profícuo ministério itinerante, seguindo o exemplo de José Manuel da Conceição, já como influência dele na forma dos americanos trabalharem aqui no Brasil. Por seu ministério no Brasil, Vicente Temudo Lessa, que é o historiador o primeiro historiador da IPB e da IPI, ele lhe deu a alcunha de um dos 3 valentes de Davi, ao lado de Chamberlain e o português de barba exótica, reverendo João Fernandes da Gama, que eu falarei nele daqui a algumas aulas, desses 2, daqui a algumas aulas para frente. A outra igreja que vai ser organizada, essa é a 5ª, então a 6ª igreja vai ser a igreja de Sorocaba, e no PowerPoint tem uma fotografia do templo antigo da igreja de Sorocaba. Hoje é um dos templos mais bonitos da IPB. Eu mostrei uma fotografia dele no slide passado, sem mencionar, quando falei sobre José Manuel da Conceição. Então, Sorocaba foi organizada em 1º de setembro de 1869. 6 meses após a organização da igreja de Borda da Mata. Foi organizada pelo reverendo Blackford, com 5 membros. Conceição e Blackford pregaram por ali em 1866 a bons auditórios. Conceição havia sido vigário ali e isso facilitou em muito a aceitação do evangelho na cidade, então com cerca de 5.000 habitantes naquela época. Com a organização da igreja de Sorocaba, encerra-se o primeiro período da história da IPB, que é o período de implantação, que vai da chegada de Simonton ao Brasil, no dia 12 de agosto de 1859, até a organização da igreja de Sorocaba, em 1º de setembro de 1869, 10 anos depois. Quase exatamente 10 anos depois. O que observa-se nesses 10 primeiros anos é que havia muito trabalho e poucos obreiros. Na reunião do presbitério foi enviada carta à junta mencionada, da junta americana, pedindo reforço de pelo menos mais 6 homens, decididamente ativos. Mas eles pediam 6, a junta mandava 1, mandava 2. Como até hoje, quando eu estava na PMT, o reverendo Carlos Delpini apresentou uma carta de um grupo de crentes gregos que haviam saído da igreja presbiteriana da Grécia, que havia se tornado uma igreja liberal, e eles então pediram que a PMT os adotasse como campo missionário e enviasse pelo menos um pastor para eles. Eram 20 pessoas. E a PMT, até onde sei, até hoje não atendeu esse pedido. Já tem mais de 10 anos que esse pedido foi feito. E quando eu participava da reunião da PMT, vários grupos no estrangeiro pediam que a PMT assumisse jurisdição sobre eles que estavam ou saindo de igrejas liberais ou que haviam conhecido o evangelho em viagens ao exterior
ou por visita de missionários itinerantes à sua cidade. Quando eu estava lá, foi recebida a visita de um grupo de Arequipa. Era um grupo missionário autônomo, eles visitavam cidades em cidades cantando músicas cristãs, mas não tinha ninguém para assumir jurisdição sobre 5 igrejas que eles haviam plantados ali no estado de Arequipa, no Peru, e eles estavam pedindo para a PMT mandar um missionário para ajudá-los e conduzir o trabalho nessa região do Peru. Mas não tinha condição de aceitar, porque também de enviar, porque não tinha missionário com desejo de ir para o Peru naquele período. Depois enviaram-se mais missionários para o Peru, não sei se a região de Arequipa foi contemplada pela PMT. Mas o fato é que sempre a demanda é maior do que a gente tem de obreiros para oferecer. O Ceará continua sendo grande e são poucos os cearenses, já dizia aquele velho deitado brasileiro, né? Qual que é a conclusão, então, que nós tiramos para essa aula? Primeiro, a necessidade crescente de obreiros à medida que a igreja cresce. Muito trabalho, plantação de igrejas e poucos obreiros para assumir os campos. Segundo, dificuldades com a igreja oficial. O aumento da oposição ao protestantismo se torna maior à medida em que os novos campos são abertos. E terceiro, a morte de Simonton foi apenas a primeira de muitas em função da febre amarela no Brasil. Daqui para frente, a ouvir da morte de um missionário acometido de febre amarela vai ser a regra e não a exceção no trabalho missionário de todas as denominações aqui no nosso país. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.